Fala rapaziada, Matheus Cipriano aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Voltamos aí depois de um ano em off. Nesse período que eu fiquei parado, de um ano, eu percebi que um dos vídeos que mais gerou valor para o meu canal foi o vídeo relacionado a investimentos britânicos. E como não tem ninguém mais especializado falando de forma mais aprofundada sobre investimentos na Inglaterra, eu vou cobrir esse gap. Eu vou ser o cara que vai falar de investimentos aqui no Reino Unido. E nesse primeiro vídeo eu vou falar de um investimento que eu já citei aqui anteriormente, que é o Supermarket Income Rate, ou seja, um rate de supermercado. Esse rate basicamente ele compra imóveis de supermercado e faz alugação aí para grandes redes de supermercado, como o Tesco e Sainsbury's sendo seus principais clientes, que é um ponto positivo já, e vocês vão entender o porquê disso mais para frente. Bom, mas o que mudou nesse período de um ano para cá? Bom, primeiro mudou algumas coisas, tá? Antigamente o grupo ele tinha uma joint venture com o fundo de pensão da British Airways, onde o fundo de pensão e o Rate eles se juntaram, eles se uniram para fazer a compra, fazer um investimento ali num grupo de lojas para fazer a alocação para a rede de supermercados Sainsbury's, né? Por isso o nome Sainsbury's Reversion Portfolio, uma operação que ia se reverter lá na frente. Era uma situação de curto prazo, basicamente eles iam deter ali esses imóveis por um período de 2 anos, depois venderiam isso. E foi uma situação bem interessante, porque gerou valor pro rate, né? Gerou cerca de 16 milhões de libras esterlinas de valor pro rate, um valor bem considerável. E com isso a gente pode entender que o rate, ele vai fazer de tudo para conseguir gerar valor pro acionista, mesmo que seja uma operação de curto prazo, ele vai conseguir realizar uma certa arbitragem, ele não vai deixar situações claras de se fazer dinheiro passar sem se aproveitar delas, né? Ele vai se aproveitar. O que é bem interessante, eu gosto muito da atitude da gestão desse rate. No ano de 2023 foi realizada a venda dessas 21 lojas, né? Eram mais lojas, porém eles foram vendendo aos poucos. E no ano passado eles venderam as 21 últimas lojas pelo valor de 430 milhões de libras esterlinas. Como eu já falei anteriormente, adicionando o valor de 16 milhões de libras para o grupo. E, por outro lado, foi feita a aquisição de 11 novas lojas, pelo valor de 399 milhões de libras. Aqui a gente já consegue ver uma diferença. Pô, você veja uma quantidade de 21 lojas por 430 milhões, você compra 11 lojas por 399, significa que o preço médio de cada loja ele aumentou. Significa o quê? Que são imóveis de melhor qualidade e vai gerar um yield de melhor qualidade. Isso a gente pode ver analisando o indicador de Net Initial Yield, ou seja, o yield inicial do valor de compra do imóvel. Antigamente, no Sainsbury's Reversion Portfolio, esse indicador era de 4,3% de yield e agora ele passa a ser de 5,5%. Ou seja, basicamente eu compro ali um imóvel, eu comprei um imóvel e esse imóvel ele vai me gerar pelo valor de compra 5,5% de dividendo, de acordo com o valor do imóvel. Então o dividend yield ele aumentou. E cara, pode parecer pouco, mas 5% de dividendo em Libra é muita coisa. Faz a conversão para real e vê quanto que não é isso. E com isso o grupo ele possui cerca de 55 lojas, totalizando uma renda anual de aluguel de 103 milhões de libras esterlinas versus 77 milhões de libras em relação ao ano passado, ou seja, um aumento aí de 30%, um aumento bem interessante. Em relação à situação atual de valuation desse rate, é um valuation bem interessante. Tá? Existe um indicador chamado EPRA NTA, que basicamente ele mede os ativos líquidos da empresa, que basicamente são os imóveis, que é o negócio puro desse business, né? Que é a alocação de imóveis. Os ativos totais líquidos dividido pelo número de ação. O que significa? Basicamente, cada ação ali representa uma ação em relação aos ativos líquidos da empresa. Não sei se vocês conseguiram entender a ideia. Isso é muito interessante porque esse indicador, ele tá em 93 pence. Uma vez que o valuation, o valor de mercado da ação do rate é de 78 pence, ou seja, gente, só nisso aqui já tem um upside de 19%. Significa que tá barato, tá bem interessante. E também é importante a gente analisar a situação de endividamento atual desse rate, porque diferentemente dos fundos imobiliários no Brasil, os REITs, eles são empresas e empresas captam dívida. Assim como nos Estados Unidos, na Inglaterra também é assim, os REITs eles podem se alavancar para conseguir fazer investimentos. Porém, pode ser muito arriscado também, né? Porque ele acaba levando em consideração o valor de mercado dos imóveis. E muitas vezes, no Brasil, o valor de mercado ele não é contabilizado e aqui na Inglaterra ele acaba sendo contabilizado, né? Como lucro ou prejuízo. Se a gente tem esse indicador que basicamente ele pega a dívida bruta, divide pelo ativo total da empresa e desconsidera o caixa, a gente vai ter aí basicamente um lucro ou um prejuízo. E muito dos contratos aí, dos financiamentos que esse rate capta do mercado, ele tem como lastro os próprios imóveis que eles possuem. Porém, você concorda que você tem um imóvel avaliado em 15 milhões e aí o valor de mercado desse imóvel ele cai para 7 milhões,
Se você tinha um empréstimo lastreado nessa propriedade, o seu banco ele vai te pedir uma chamada de margem, né? Por quê? Porque o seu valor do seu imóvel ele não vale mais aquilo, ele não vale mais os 15 milhões. Então você pegou um dinheiro emprestado e agora você vai precisar pagar uma margem para isso. Então não é interessante a gente ter um endividamento tão alto. Porém, esse indicador aqui ele está ali bem maior do que o ano passado. Tá, ele está atualmente em 35%, porém não é uma coisa cabulosa assim. Eu vou falar mais para frente disso, mas eu acho que esse valor de 35% é um valor que está muito ok, muito saudável, porque as dívidas desse rate aqui, elas estão 100% regiadas. Eu vou explicar para vocês mais para frente o que isso significa. Outra métrica bem interessante que vale a pena analisar é o dividend cover, né? Basicamente, o dividend cover ele vai mostrar para a gente a relação entre o dividendo distribuído e o lucro gerado, né? Um dividend cover acima de 1 significa que o lucro gerado ele foi capaz de pagar os dividendos distribuídos. Se o dividend cover está abaixo de 1, significa que o fundo, o rate, está distribuindo mais dividendo que gerando lucro. Pode ser meio cabuloso, pode não ser, depende do cenário, depende das circunstâncias. Nesse ano de 2023, o dividend cover estava abaixo de 1, o lucro não foi suficiente para pagar pelos dividendos distribuídos, porém foi uma situação ali ocasional. As projeções futuras já mostram que esse valor ele tende a ser superior que 1 no futuro, nesse ano de 2024, e também foi 0,98, 96, alguma coisa assim, que acaba sendo não tão relevante assim nesse nosso caso. Porém, essa é uma métrica interessante para a gente ficar de olho, porque nos últimos 3 anos, o dividend cover, ele está abaixo de 1, como que esse cara está pagando mais dividendo que gerando de lucro? Não faz sentido, né? Não faz o menor sentido. Então, a gente tem que olhar para essas coisas também. E ainda falando sobre dividendos, né, se a gente pegar e analisar o valor de compra original de todos os imóveis e quanto que isso está gerando de dividendo para a gente vai ver uma métrica de 5,6% de dividendo. Contudo, é muito vantajoso a gente estar no mercado de ações, porque a oscilação no valor de mercado da ação, o sobe e desce, ele vai fazer com que esses números, essas métricas, elas fiquem mais atraentes para o investidor. Hoje a gente tem aí um dividend yield de cerca de 8%, quanto os investidores, os proprietários, eles basicamente recebem 5,6% de dividendo anualizado. Ou seja, se você comprar agora esse rate, se você se tornar investidor desse rate, você tem mais vantagem do que as pessoas que fundaram esse rate lá atrás. Então essa é a vantagem de estar no mercado de ações. E agora, chegando no ponto principal desse vídeo, que é falar dos pontos positivos e dos negativos. Primeiramente eu vou falar dos pontos positivos, né, para vocês ficarem aqui nesse vídeo, para vocês clicarem aí no botão de curtir, clicarem no botão de se inscrever. A gente tem essa meta de chegar na monetização desse canal. Então me ajuda aí, pô. Vamos voltar a gravar vídeo. Estamos voltando a gravar vídeos. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Eu acho que eu preciso falar da situação atual do mercado. Qual que é a situação atual do mercado? Por conta dessas últimas crises que a gente vem sofrendo nos últimos anos, a taxa de juros ela aumentou, porque a inflação estava alta. A taxa de juros britânica ela está em 5 ponto alguma coisa aí, eu acho que tá 5 alguma coisa, não sei, maior do que 5. Isso gera um efeito inversamente proporcional no mercado de renda variável. Isso é normal, isso é um efeito que todo mundo espera, né? Então, se a taxa de juros sobe, o mercado de renda variável cai. Por quê? Porque o governo britânico está pagando um retorno maior para você deixar o seu dinheiro seguro com eles. Então não faz sentido você correr tanto risco assim. Você pegou o raciocínio? Muito desse aumento de juros ele foi realizado para combater a inflação, que estava extremamente alta. Porém, se a gente olhar o índice inflacionário, ele já está caindo. Ele caiu de mais de 10% para hoje cerca de 4%. Um outro ponto positivo desse rate são os clientes. Eu falei para vocês que os principais clientes são quem? Tesco e Sainsbury's, as duas maiores redes de supermercado do Reino Unido, o que representa uma segurança muito grande no recebimento dos aluguéis. Como eu falei para vocês, desde a criação do rate foi coletado 100% dos aluguéis, então não tem problema em relação a calote. Além disso, 74% dos contratos de aluguéis eles são linkados à inflação, que gera segurança, ou seja, se a inflação está em 20%, o contrato vai ser acessado. Um outro ponto muito interessante é que 100% das dívidas desse rate elas estão redeadas, estão seguras, travadas. E aqui existem dois pontos de vista, uma faca de dois gumes. Inflação mais controlada, tendência de redução de taxa de juros. Teoricamente não existe razão, não existe motivo para você fazer um hedge da sua dívida, porque a dívida vai ficar mais barata. Cara, esses últimos anos mostraram que o mundo está uma loucura. Esses eventos sequenciais que aconteceram nunca aconteceu na história. Então é sempre bom você ter uma cautela aí em relação à sua dívida. Então, se a taxa de juros acontecer alguma coisa no mundo, estourar uma guerra aí, a gasolina for para casa do chapéu e a inflação subir, a taxa de juros disparar, o que vai acontecer?
Nada, porque a dívida desse rate ela tá redeada. O risco é do banco agora, não é do rate. O rate ele vai ter dinheiro para pagar a dívida dele porque ele tem uma previsibilidade muito grande de fluxo de dinheiro chegando e como a dívida aqui não vai aumentar. Então, isso mostra o que para mim? Ponto positivo para a gestão. Independente do cenário ser mais otimista ou pessimista, ele está preocupado, cauteloso e no mercado a gente sempre precisa ser cauteloso, senão a gente vai se ferrar. Um outro ponto interessante é a estabilidade e evolução dos dividendos para os acionistas, como vocês podem ver nessa imagem. É sempre ali o mesmo nível e tem um leve aumento de um ano para o outro. Agora, o ponto não tão bom assim, ou bom para você ficar de fora, a gente vai falar dos pontos negativos, e o primeiro ponto negativo que eu não posso deixar de ignorar é a constante emissão de ação que esse rate faz. O que ele faz essa emissão de ação? Para se financiar. Qual que é o efeito disso no investidor? Basicamente é diluição. Vamos entender que eu tenho uma empresa, essa empresa ela tem 50 ações, eu tenho 25 ações, ou seja, e meu outro amigo tem mais 25%. Ou seja, a gente tem 50% do negócio juntos. Se decidimos fazer uma nova emissão de ações, de mais 50 ações, o meu amigo pode comprar mais do que eu, serei diluído. Eu vou ser diluído, eu não vou mais ser dono de 50% do negócio, eu vou ser diluído. Quando a minha empresa pagar dividendos, eu vou receber menos dividendo, menos dinheiro. Para que eu consiga manter a minha proporção, o meu peso, a minha participação dentro da empresa, eu preciso realizar um novo investimento para manter a minha participação. Então esse é um ponto muito negativo, a constante emissão de ação, a constante diluição do investidor. Um outro ponto negativo é a valorização limitada da cota do preço da ação por conta da ausência de goodwill. O que é o goodwill? O goodwill basicamente é o intelecto da empresa. Qual que é o intelecto disso aqui? Do MacBook da Apple? O intelecto da Apple. Basicamente, é a maior empresa do mundo. Uma coisa doida. Tem um valor intangível, valor de marca, um intelecto muito forte. A Amazon. Antigamente, a Amazon era apenas uma empresa de e-commerce. Hoje tem um negócio na Amazon que praticamente é maior do que tudo, que é o AWS, que é a nuvem da Amazon. Basicamente, é o goodwill, né? O intelecto das pessoas, né? O valor, o poder... Na verdade, o valor da marca. Isso é o goodwill. A valorização limitada devido à ausência de goodwill, porque basicamente esse é um negócio imobiliário, tá? Apesar da gestão ser uma gestão muito inteligente, é um negócio imobiliário e não existe muito goodwill nesse caso. E o outro ponto negativo, e que é meio controverso por conta da natureza desse negócio, que é a distribuição de dividendos. A distribuição de dividendos, ela limita o crescimento. Se o rate falasse para mim, olha, a gente vai reduzir o valor dos dividendos porque a gente está mirando aí uma operação muito interessante, que a gente precisa aportar muito dinheiro para fazer um investimento, e aí lá no futuro, depois de 5 anos, a gente vai conseguir distribuir um dividendo muito mais interessante, a gente vai conseguir gerar muito mais valor para a cota, ela vai se valorizar. Eu ia dizer, cara, faz isso, eu não me importo com dividendo agora, não me importo. Porém, muitas pessoas se importam, precisam fazer essa distribuição em reloginho, né? Mês a mês ali, a cada 2, 3 meses, para conseguir agradar os investidores, porque basicamente é isso que faz rate, né? Distribui dividendos. Então, é um ponto negativo. Dividendos limita a valorização da ação. O resumo, basicamente, é esse rate, ele é um rate focado em supermercado. Ele tem outras lojas, mas representa 6% do portfólio. É um rate que ele está sempre focado em gerar valor para o acionista. Se ele encontrar uma oportunidade de curto prazo para gerar valor, ele vai fazer esse investimento, ele vai gerar valor para o acionista. Um rate que tem uma gestão que tem muita segurança, tem muita cautela no que está fazendo, de acordo com os últimos anos, né? Foram bem doidos. Lembra daquele indicador que eu falei lá no passado, que é o EPRA-NTV, que ele mede basicamente o nível de endividamento do negócio, né? A dívida bruta, dividida pelos ativos totais, e aí tira o caixa de 35%. Por que não é tão assustador assim? Porque 100% da dívida está redeada. A gente tem um fluxo muito grande, na verdade, um fluxo muito previsível de aluguel chegando. E a gente tem um endividamento que está redeado, não tem muita preocupação ali. É claro que não pode ser 50%, 60%, 35% é valor saudável. É um rate que paga dividendos constantes, assim como outros investidores. Você pode fazer esse investimento, é um investimento viável. Eu vejo aí que tem uma oportunidade de upside só pelo valor de mercado dos ativos em relação ao valor do de mercado das ações. As ações estão muito mais baratas do que o negócio realmente devia valer. Devia valer 93 pence e a gente está valendo aí 78, 76 pence. Então tem um upside de 19% aí, só nisso, plus dividendos. Beleza? Tem os pontos negativos, tem os pontos positivos, mas o resumo geral é isso. E aí agora eu vou mostrar para vocês como que faz o investimento na prática. Bom, galera, aqui a gente está usando o aplicativo da Interactive Brokers, que é a minha plataforma de investimentos. Aqui eu criei aí basicamente uma conta nova para conseguir criar uma carteira pública de investimentos com vocês. Eu fiz o depósito aqui de 108 libras esterlinas, então eu vou fazer a compra aqui do Supermarket Income Rate. Deixa eu mostrar para vocês como que faz isso. Você digita aqui o ticker do ativo, seleciona ele.
Tem o valor de cota dele, tá 78,2. Eu vou clicar aqui. Vou comprar uma quantidade de 100 libras. A gente tá vendo aumentar aqui embaixo. 97, 98, 99, 100. Pode ser 130. Beleza. Submit order. Aqui a gente tem os custos, basicamente. Eu tô comprando aqui 130 ações. Um valor de 78,30. Vai me custar 101 plus taxa, né? 3 libras de comissão. Então, total de 104. Blá, blá, blá. Transmitir ordem. Minha ordem tá valente, minha ordem foi submetida, minha ordem foi completada. E hoje eu sou acionista de 108 cotas do Supermax Income Rate, como vocês podem ver aqui. Não é difícil, você só precisa aí se esforçar um pouquinho, abrir a conta na corretora, transferir o dinheiro, trabalhar como um burro, porque investir não vai te deixar rico. O que vai te deixar rico é trabalhar, e aí você pega esse dinheiro que você trabalha, investe no mercado, acumula capital para realizar novos investimentos, e isso vai virando uma bola de neve. E investimento ele não vai te deixar rico, ele vai te deixar milionário, só que lá no futuro, não agora. Então, é isso aí, galera. Eu sou o Matheus Cipriano. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.